Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, aqui eu estou para nós juntos meditarmos na palavra de Deus e fazer a vontade do nosso Deus, né? O mínimo que nós pudermos fazer, né, para agradar o nosso Senhor. Temos certeza de que o nosso Senhor aprova, né? Porque, amados, nós temos que ter no nosso coração, na nossa vida, um desejo, uma vontade sincera, fiel, em fazer o que agrada a Deus, né? Porque a verdade é que todos nós, seres humanos, somos aptos a fazer coisas que não agradam a Deus, né? E tudo que for para fazer que agrada a Deus, muitas das vezes para nós é sacrifício. Muitas das vezes para nós é mais difícil fazer aquilo que agrada a Deus do que aquilo que não agrada a Deus, né? Então, o máximo que nós pudermos fazer o que agrada ao nosso Senhor, melhor é para a nossa vida com Deus. Amém? Vamos orar, amados, e pedir a Deus que tome direção da nossa semana, do nosso dia, da nossa vida. E assim, já em nome de Jesus, para que todo mal que o inimigo planejou contra nossas vidas venha já ser derrotado em nome de Jesus. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco na presença do Senhor. Mais uma vez, Senhor, mais um dia, aqui eu estou porque o Senhor permitiu eu estar viva com voz, com perfeição diante do Senhor. E eu me coloco na condição de vaso do Senhor Deus neste momento, Pai, para que o Senhor me use para falar da Tua palavra. Eu não sou nada, meu Deus. Eu não sou ninguém diante do Senhor, que é tão grande, tão poderoso. Mas me coloco como Tua serva, Senhor, para fazer o trabalho do Senhor na terra, evangelizar. Fala, meu Deus, através de mim, em nome de Jesus. Eu consagro este vídeo que estou gravando ao Senhor Deus do céu, em nome de Jesus. Eu oro por todos os ouvintes da oração e da palavra de Deus aqui neste canal. A todos que tenham prestado ouvido à voz de Deus. Que o Senhor Deus visite a cada irmão, irmã, cada jovem, cada criança. E que assim, meu Deus, o Senhor possa trabalhar em cada vida e em cada coração, transformando, libertando, curando, abençoando a cada vida, em nome de Jesus. Assim eu coloco o nosso dia que iniciamos na Tua direção, Pai, que o Senhor venha dominar tudo em nossas vidas e que todos os planos e projetos do inimigo adversário sejam todos agora frustrados e destruídos pelo poder do sangue de Jesus. E assim eu consagro tudo ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu tenho que já de início aqui, né, fazer um pedido, como sempre, né, que os irmãos que ainda não são inscritos aqui neste canal, que você se inscreva, amados, eu vos peço, em nome de Jesus, né, se inscrevam neste canal, você que ainda não é inscrito, para você ajudar este canal a crescer, né? Quanto mais inscritos, quanto mais curtida tem nos vídeos, mais o YouTube divulga os vídeos, né? E a minha intenção, amados, aqui é evangelizar, falar da palavra de Deus e assim que Deus possa achar lugar em vidas e corações através da sua palavra e transformar vidas, libertar assim como libertou e transformou a minha vida e tem transformado e libertado vidas diariamente. Amém? Se inscreva neste canal, amados. Ajuda a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo e seja abençoado em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que tenham ouvido a palavra de Deus aqui. Como eu sempre digo, eu tenho sempre apresentado os irmãos, as irmãs que ouvem, que me mandam mensagem, eu apresento todos os dias nas minhas orações a Deus, né? Porque eu apenas sou um instrumento de Deus, amados, que estou aqui para fazer um pouco do que eu posso e consigo para Deus, né? Mas quem faz a obra, quem abençoa, cura, liberta é Deus, né? O nosso trabalho é, como diz na palavra de Deus, orar uns pelos outros, né?
Eu sempre apresento os irmãos, as irmãs a Deus nas minhas orações, né? Para que Deus os visite e entregue aquilo que você precisa, que você necessita de Deus, né? E eu rogo a oração dos irmãos, das irmãs também, porque eu também necessito de oração, necessito, né, de ajuda espiritual, né? Sempre que vocês orarem, lembrarem, né, de mim, apresente a minha vida, a minha casa a Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Hoje Deus falou forte comigo, amados, né, nesse versículo, qual levantei pedindo a Deus que me trouxesse palavras para eu ministrar no canal, né? E Deus me trouxe ao coração para nós meditarmos hoje nesta palavra, que está no livro de Hebreus, no 10:26. 10:26 de Hebreus. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Amém? Aqui, amados, Deus nos traz a conhecermos, por dentro da palavra de Deus, como está escrito também na palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Deus nos ensina que uma pessoa, quando ela ainda não conheceu a verdadeira palavra de Deus, exceto uma pessoa que nasceu num berço católico, nasceu e cresceu conhecendo, né, imagens de esculturas como um Deus, acreditando, né, em benzimento, em homens e mulheres que fazem milagres, né? Uma pessoa que, né, nasceu e cresceu, né, num ambiente, numa religião, né, que acredita que espíritos imundos, demônios são deuses, né? Então, na verdade, que essas pessoas, elas não conhecem o verdadeiro Deus, né? O Deus da Bíblia, o Deus que fez o céu e a terra, né? O Deus que mede o céu a palmos, o Deus que sabe quantos grãos de areia tem no oceano, o Deus que sabe quantos fios de cabelo tem em cada cabeça. Então, quando esta pessoa ela nasceu e cresceu num lar onde que ela não ouviu falar do Deus da Bíblia, ela não ouviu, ela não conhece ainda esse Deus todo-poderoso que é o Criador da sua vida, o autor da sua vida, né? E quando ela passa a conhecer, né? A partir do momento que ela ouve falar desse Deus, assim como eu estou falando hoje, ela passa a entender que só há um Deus, não há outro além desse, só há um Deus. E que a nossa fé, a nossa confiança tem que estar somente nesse Deus. E que é só esse Deus que vai salvar e que vai levar para o céu. E que só existe dois caminhos, o céu e o inferno. E que nós temos que escolher o caminho que nós vamos seguir após a morte, enquanto nós estamos vivos. A partir do momento que essa pessoa não conhecia a verdade e ela passa a conhecer a verdade, então os seus olhos espirituais se abrem, a sua mente se abre, ela passa a conhecer a verdade, então ela tem que deixar excluído a mentira. Sabemos que a pessoa que ela não conhece a verdadeira palavra de Deus, ela não conhece Deus, então ela tem tudo confusa, né? Ela troca o certo pelo errado, né? Ela acha que tem que curtir a vida aqui na Terra mesmo, né? Que essa vida aqui é finita e quando morreu acabou tudo. As pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus, que nasceu num mundo, numa casa, numa família que não serve a Deus, né? Não lê a Bíblia, né? Não estuda o manual da vida que é a Bíblia. Então essa pessoa ela pensa assim, ó, morreu, acabou.
Vamos curtir a vida enquanto somos vivos, né? Morreu, acabou. Então essas pessoas acreditam tudo no errado, né? Sabemos por dentro da palavra de Deus que se realmente uma pessoa morrer praticando o errado sem ser conhecido por ela, que isso é errado. Se ela morrer nesse ato, praticando o errado, sem saber a verdade que isso é errado, sabemos que ela será salva. Porém, a partir do momento que a pessoa conhece a verdade, que o que ela praticava é errado, não agrada a Deus, tem que mudar de vida. E mesmo assim, essa pessoa continua praticando o errado, sabendo que é errado. Por dentro da palavra de Deus, nós entendemos que se a pessoa morrer nesta forma, ela não vai para o céu. Por quê? Ela sabe que é errado e pratica o errado. Por quê? Não existe nada sem governo na face do céu e da terra. Nada. Nós temos que cumprir com leis, com normas de trânsitos, de saúde, de justiça, né? Somos obrigados a respeitar leis, né? Por que nós não podemos aceitar e cumprir com as leis do nosso Criador que nos criou e que nos faz ser vivo enquanto Ele quer, enquanto é agradável a Ele, né? Independente, amados, se uma pessoa crê em Deus, ou se ela crê no pastor, ou se ela crê no padre, ou se ela crê no benzedor, ou no pai de santo, independente da sua crença. Você só vive, só respira pela permissão de Deus. Quando Ele quer pôr um fim na sua vida, quando Ele quer encerrar a tua vivência na terra, Ele simplesmente fecha o teu ar e você cai por terra. Esta é a verdade, né? Não existe outra explicação, não existe outra forma de você viver, não tem como reverter a morte para a vida. É somente Deus quem manda na vida e quem manda na morte. Mas esta palavra nos traz a entender, aqui onde que nós lemos, que está em Hebreus, como já disse, 10:26, porque se nós pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não será mais o sacrifício de Deus pelos pecados. A partir do momento, amado irmão, que eu conheço a verdade e eu continuo praticando o que não agrada a Deus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário já não vale mais para mim. Porque a verdade é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio viver na terra e padeceu e morreu pregado na cruz do Calvário como um gesto de sacrifício que Deus, o Pai Todo-Poderoso, fez um sacrifício vivo por todos nós pecadores, dando a vida do seu Filho para morrer crucificado na cruz do Calvário, para que todos nós tivéssemos o direito e a liberdade de viver e escolher servir a Deus ou não, escolher ir para o céu ou para o inferno. Porque antes nós não vivíamos nessa liberdade. Antes do sacrifício de Jesus Cristo, quem fosse ladrão tinha uma punição, quem se prostituía tinha uma punição, quem brigava tinha uma punição, e era assim. Não tinha o direito de se redimir, pedir perdão, me perdoe, eu não vou fazer mais. Não tinha esse direito. Então, amados, Deus fez um sacrifício por todos nós, dando a vida do seu Filho para que morresse na cruz do Calvário por nós, para que todos nós tivéssemos o direito de viver livre para escolher se queremos ir para o céu ou não. Todos nós temos o direito de se arrepender do que fazemos de errado e ter uma nova escolha, um novo recomeço. Mas aqui a palavra de Deus está nos ensinando que a partir do momento que eu conheço o que é certo e o que é errado, eu tenho um conhecimento de que se prostituir é errado,
Eu tenho um conhecimento de que, por mais que o meu marido me traiu, eu vou trair ele para se cobrar com a mesma moeda, como diz o povo aí fora. Isso é errado. A partir do momento que eu conheço que brigar, que ser valentona, que não se abaixar para as pessoas é errado. A partir do momento que eu conheço que fazer fofoca, inventar brigas, fazer confusões de um com os outros é errado. A partir do momento que eu conheço que tirar vantagens em negócios, lograr pessoas, tirar as coisas dos outros é errado. A partir do momento que eu conheço que amar, rezar, oferecer velas, sacrifício a imagens de escultura é errado. Eu conheço que tudo isso é errado por dentro da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. E se eu conheço tudo isso, então os meus olhos se abriram para a verdade. Mas se eu continuo errando, continuo praticando as mesmas coisas, Deus nos diz que então o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário já não vale mais para minha vida. Porque a verdade, amados, é que nós sabemos e vemos diariamente, e quem de nós que já não aconteceu isso, né? Eu já contei meu testemunho aqui muitas vezes. Eu conheci Jesus aos meus 18 anos, que até então eu era idólatra, eu era espiritista, eu era de tudo e mais um pouco, né? Aos 18 anos eu conheci o Jesus, o Deus da Bíblia, né? Mas de lá pra cá eu fiquei assim, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, né? E ficava em cima do muro, né? E não servia a Deus, e como diz a palavra de Deus, né? Ninguém pode participar do cálice de Deus e do cálice do demônio ao mesmo tempo, né? Ou é de um ou é do outro, né? Se na verdade eu não estou servindo a Deus, então automaticamente eu já estou servindo a demônios. Então, como eu tenho dito, muitas das vezes eu falo a verdade aqui, amados, e eu odiava ter temor a Deus. Porque eu praticava as coisas erradas e no mesmo ato o Espírito Santo já me cobrava. Então não tinha como eu estar dentro da igreja fazendo errado em paz. Em paz nunca. Porque a minha mente estava doendo, a minha mente estava batendo, eu não dormia. Fazia as coisas erradas, mas não dormia, eu não tinha paz. Porque o Espírito Santo ficava me lembrando que eu sabia que isso não podia ser feito. Que eu sabia que isso era errado. E eu não queria deixar de ir na igreja porque eu tinha um temor a Deus. Eu queria ser salva, eu queria ser liberta. Mas eu sempre, esse tempo lá atrás, eu deixava a carne tomar conta. E então muitas das vezes eu cedi aos desejos da carne, né? Mas eu confesso que muitas das vezes eu dizia, por que eu tenho temor a Deus? Que sai esse temor de mim. Porque eu pensava assim, eu caio, eu pratico as coisas erradas, depois não tenho paz comigo mesmo, né? A verdade, amados, é que o Espírito Santo, ele fica nos tocando. Não é que Deus fica cobrando, chantageando. O Espírito Santo fica nos lembrando, nos tocando que isso é errado. Mas ele vai um certo tempo. E se nós mesmo assim insistimos na prática do erro, o Espírito Santo então lava as mãos, né? E aí deixa nós mercê, né? A verdade é que a palavra de Deus está nos ensinando que quando eu conheço a verdade e eu continuo fazendo o que é errado, na verdade eu estou desprezando, jogando fora o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para que eu fosse salva. Amados, aqui eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu não estou aqui para falar mal de igreja, de religião, de nada, né? O meu objetivo é um só, falar da palavra de Deus, anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, falar da palavra da salvação, né? Assim como eu desejo e luto para ser salva, né? Eu desejo e luto para que todos alcancem a salvação, né? E esse é um desejo que todos nós que servimos a Deus temos que ter no nosso coração. Ninguém deve desejar um inferno para ninguém. Assim como eu tenho pavor de pensar, imaginar no inferno, né? Que é terrível. Eu não posso desejar isso para ninguém, né? Amados, a verdade é que a palavra de Deus hoje vem nos ensinando
que Deus deixou essa palavra aqui, porque Deus já sabia, Deus sabe que todavia existiam pessoas, e nós sabemos que existem pessoas, assim como eu um tempo fui, eu sei que existiu e que existe pessoas que está dentro da igreja, mas muitas das vezes assistindo o culto, cantando, louvando a Deus, lá dentro da igreja está tomada por Deus, né? Mas lá fora, a sua vida não condiz como um servo de Deus. Lá fora, maquinando o mal das pessoas, procurando se vingar de um do outro, levando cantadas, cantando pessoas, cantando mulheres, cantando homens e vice-versa, né? E assim vai. Isso, amados, não agrada a Deus e demonstra que eu não estou tendo temor a Deus, nem sendo obediente a Deus, porque eu já conheci que isso não agrada a Deus. Mas se eu continuo nesta prática, diz a palavra de Deus, então eu rejeito o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela minha salvação. Em outras palavras, explicando bem melhor, quando a partir do momento que eu conheço o que é certo e errado, eu sei que o que eu praticava lá no passado é errado, mas estou dentro da igreja, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, e eu continuo praticando o que é errado. Então, na verdade, eu estou, abraçando o inferno. Eu estou determinada a ir para o inferno. Estou desprezando o céu. A verdade é essa. Amém? Então, amados, já que nós conhecemos a verdade, já que nós adquirimos a intimidade de ser amigo desse Deus Todo-Poderoso, já que nós conhecemos que nós temos uma morada nesse céu maravilhoso a partir da nossa morte, vamos, amados, caminhar nos caminhos de Deus. Porque é em vão, é tempo perdido nós estar dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, postando status nas redes sociais das coisas de Deus, falando de Deus, mas a nossa vida estar longe de Deus. É tempo perdido, né? Se nós estamos falando de Deus, anunciando a palavra de Deus, vamos viver o que nós falamos, o que nós lemos, o que nós aprendemos de Deus. Porque senão nós estamos perdendo palavra, perdendo tempo, perdendo tudo. Porque é em vão. Se Deus não se agrada, se Deus não recebe, é em vão fazer. Amém? Então, amados, vamos nos adaptar a ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, para que tudo na nossa vida venha a ser acontecido conforme a vontade de Deus. E que no final nós podemos, alcançar o céu, que é o que todos nós desejamos, em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra, amados, e guarde no teu coração, em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos os ouvintes dessa palavra, dessa mensagem. Em nome de Jesus, Pai, alcance vidas e corações, Pai, que precisam realmente ouvir esta palavra, porque o Senhor Deus é quem conhece todas as coisas. Papai do céu, que o Senhor possa, meu Pai, trazer o entendimento, o conhecimento claro a cada vida e a cada coração, e que o Senhor possa trazer o desejo e a sede em cada vida, Pai, de viver certo, de viver correto diante da presença do Senhor. Que assim o Senhor possa, meu Deus, aplainar os nossos corações dia após dia, para receber a Tua palavra e guardar em cada coração, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Curta, amados irmãos, os vídeos, deixa o joinha nos vídeos e compartilhe a mensagem de Deus com mais pessoas. E sejam abençoados em nome de Jesus.